Boa tarde, Bia. Oi, Vini, tudo bem? Bem. Tem 10 pessoas esperando já. Deixa eu ver se o, Oi? deixa eu ver se o Bruno tá por aqui ou ainda tá aberto. Bruno Severo? Isso. Deixa eu autorizar aqui. Pronto. Fala, Bruno, tudo bem? Bruno, se você estiver me ouvindo, o seu microfone está liberado, tá? Vini, você sabe se mais alguém vai entrar agora? Do nosso time, você fala? É, do nosso time. Nosso time, eu acredito que os meninos da o Luiz, o Bruno Serafim e o Gus. Oxe. E no meu time aqui, acho que só eu. Acho que do meu time só eu. Do time de pré-vendas aí. Ah, eu vou pedir para os meninos entrarem aqui então. Tá. Vamos ver se eles aceitam. Que aí já tem 22 pessoas aguardando. Boa tarde, tudo bem com você? Oi, Bruno. Oi, Teles. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Tudo bem e vocês? Bem, também. Exato. Já temos 27 pessoas aguardando. Muito bem. Legal. Quando vocês quiserem, puderem, me avisem que aí eu libero todos, tá? Pra gente, pelo menos, dar as boas-vindas e falar que vai aguardar uns minutos pra começar, né? Tudo aí, ó. E não. Aí eu conto com você, tá, Vini? Tá Pra bom. dar essas boas-vindas. Tá bom, então eu vou admitir pra gente dar as boas-vindas e falar que vai aguardar. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai aguardar aí mais uns 3 minutinhos para a gente começar, tá? Então, tô esperando o pessoal ir entrando aí. E daqui 3 minutos a gente começa o nosso workshop.
E quero agradecer o time da Adentro aí por estender esse convite a vocês, tá? E qualquer dúvida, qualquer problema, dúvida, enfim, a gente vai se falando, interagindo aí durante esse tempo de workshop, tá bom? Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer aí o tempo de vocês. Eu sou o Vinícius, BDM do time de Microsoft aqui da TD Synnex. Estou junto com o time da Adentro, tá? Não sei se o Bruno estiver por aí, se quiser sinalizar aí, tá? Vou passar aqui pro time de engenharia para eles se apresentarem, tá? Eles vão conduzir esse tempo aí junto com a gente. Fica à vontade aí, Luiz e Bruno. Bom, pessoal, muito prazer a todos. Me chamo Luiz Aurélio. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa tarde. Gostaria de passar também a bola aí pro Teles e pro Bruno, para eles se apresentarem também, para falar um pouquinho. Mas adiantar que preparamos aí 1h30 dos principais highlights, né, as principais features e qual é a visão que a Microsoft vem trazendo nesses últimos tempos, principalmente em produtividade, colaboração e segurança.
Então, espero que gostem desse nosso workshop e ficamos abertos aí em dúvidas e o que vocês tiverem mais para falar, comentários, tudo mais, tá bom? Aí, não sei se o Teles e o Bruno querem falar, mas o Bruno vai iniciar, depois eu volto com vocês ali para fazer a segunda parte. Serafim, vou dar uma palavra rápida aqui, tá? E aí você já pega o embalo e segue vida. Tá bom? Queria agradecer a presença de todos, primeiramente. Meu nome é Teles, eu sou gerente de produtos Microsoft aqui na TD Synnex. A gente faz o trabalho conjunto com a Dentro, né? A gente está toda a parte de consultoria, a parte de treinamentos e o suporte que vocês necessitam dentro de todos os produtos nas camadas de cloud, produtividade, como bem pontuado aí pelo Luiz. E eu queria até falar o Bruno Severo, né? Tá aí, ó, abriu a câmera, boa, Brunão. Fica à vontade, se quiser trazer uma palavra, né? Como são todos convidados de vocês aqui. A gente está aqui à disposição às ordens. Qualquer dúvida que tiver, podem mandar no chat. A gente vai estar aqui fazendo a mediação do treinamento. Então, se tiver dúvidas técnicas, dúvidas comerciais, manda aqui que a gente vai fazer as respostas, vai introduzindo vocês de forma com que o Serafim ali não precise parar, né? Então a gente consegue dar ali algo que seja muito específico, a gente pede para o Serafim ali fazer uma pausinha, responder, mas a ideia é que ele siga ali de forma bem homogênea, tá bom? Brunão, fica à vontade aí, tá? No caso, Severo, senão vai dar Certo, confusão ali. certo. Maravilha. Obrigado, Thalys. Então, sou Bruno aqui, sou coordenador de marketing da Dentro, né? A Dentro é uma empresa de tecnologia, a gente trabalha com cloud, backup, disaster recovery, e somos parceiros, né, da TD Synnex. Queremos agradecer também vocês aí por essa oportunidade, vai ser muito valiosa aí para os nossos clientes, nossos prospectos. E estamos aí, né? Qualquer dúvida é só nos chamar. Nós estamos aqui também, o Pablo, o Ronaldo, nosso pessoal da suporte técnico também está participando do workshop. Vai ser bem importante para nós. Vamos lá, agora sou eu, hein? O Xará já falou, Luizão, Teles, Vini. Bom, primeiramente agradecer a todos vocês, né, nessa tarde aqui para a gente conversar um pouco fazer mais com menos, né, é o assunto que a gente vai falar um pouco agora do Microsoft 365, né. Eu, juntamente com o Luiz, trabalho no time de pré-vendas aqui, então nós fazemos todas as soluções que vocês têm aí de Microsoft, que vocês têm dúvida, tudo relacionado a essa parte de Microsoft, tá? A gente trabalha aqui, tá? A parte de licenciamento, a parte de Azure, tá? Dimensionamento de máquinas, fazer todo esse projeto, tá? Nós trabalhamos, o Gustavo também, né? Nós somos um trio aqui que trabalhamos com essa parte de tudo relacionado à Microsoft, que vocês têm essa necessidade, tá? Vocês encaminham para a gente através da Dentro, né? O que vocês tiverem de qualquer especificação, dúvida relacionado à parte de Microsoft, nós estamos aqui para atender e qualquer demanda que vocês tiverem, pode mandar para a gente que vamos ficar satisfeitos aqui em fazer isso, tá bom? A gente vai conversar um pouco hoje, né? Bater um papo sobre Microsoft 365, né? Qual é esse produto, o que é relacionado, tudo que abrange essa parte desse produto, tá? Então, aqui são os tópicos que a gente vai trabalhar, né? Com relação à parte de colaboração, né? É o que a gente está fazendo aqui, né? A gente faz essa interação, esse relacionamento que a gente tem, tudo de forma através do Teams, por exemplo, que é a parte da aplicação que a gente está usando agora nesse momento, né? A parte de segurança, eu estou em casa, o Luiz também, tem mais pessoas ali que estão em casa, outras no escritório, né? Então, toda essa parte de segurança que envolve a nossa residência e a empresa, né? Como que a gente se conecta a essa aplicação, qual é a forma de, digamos assim, nos relacionar com essa parte de segurança através dos diversos dispositivos que a gente tem, tá? E sempre prezando a parte da produtividade, né? Que a gente fala que tudo que a gente tem hoje em dia trabalhando pensando nisso, né, em ser mais produtivo e manter uma produtividade, né, de acordo com o que a gente tinha no nosso novo normal, que nem a gente fala, né. Então, tudo que é relacionado a isso, a gente vai tratar aqui um pouco, né, desses assuntos, nessa bate-papo que a gente vai ter agora nesse treinamento de hoje, tá? Nesse próximo slide, a gente conversa sobre a parte da pandemia, né, o que aconteceu, né, na vida das empresas, né, vamos colocar aqui 2 anos, né? Estamos no terceiro ano, né? Dessa parte de pandemia,
o que aconteceu, que mudou, né, essa forma que a gente tem de trabalhar, né? Antigamente, a gente ia sempre ali no escritório, né? Estávamos sempre presencialmente na empresa, né? E simplesmente a gente tinha que todos os dias cumprir nosso horário ali. Tem pessoas que têm horário mais flexível, né? Mas ia da parte da 9 até as 6, então de 8 até as 5, né? De acordo com o que tinha cada função em si, tinha alguma hora extra, algo do tipo. E hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade, né? Essa, digamos assim, obrigatoriedade de estar lá 100% no escritório, né? Então a gente consegue de forma remota fazer o mesmo trabalho, né? Com uma produtividade extremamente alta, relacionado a esse tipo de aplicação, tá? Então, o Microsoft 365 é uma ferramenta que veio para ajudar, né? Inclusive o Teams é uma dessa parte de ferramenta do 365, tá? Que veio ajudar nesse novo normal, né? Então, não temos mais a necessidade de sempre estar lá, porém, temos que ter uma ferramenta que faça ligação, que mande arquivo, que faça chat, que nos facilite, né? Essa parte toda de interação do dia a dia, tá? Então, o 365 veio aí para colaborar com essa parte, né? Com relação a essa parte de pandemia, surgiram alguns desafios, né, que a gente precisou, digamos, suprir, né, e se adaptar para enfrentar toda essa parte, né? Então, o que a gente tem nesse produto do 365 que a gente pode tratar, né? A gente fala com relação à colaboração em tempo real. O Teams é uma ferramenta que faz isso, né? Se eu quero reunir uma equipe em questão de minutos, eu consigo mandar um invite, consigo fazer com que todo mundo entre naquela parte, né, e consiga interagir em tudo, né? A gente consegue ver, depois o Luiz vai fazer uma apresentação com relação à parte do Teams, que é muito legal, é a quente, que a gente fala, né, faça ao vivo, né? O que acontece é, tudo que a gente tem de necessidade de compartilhar um arquivo, de manipular um arquivo, ou de fazer uma apresentação, fazer a parte de um desenho em si, fazer um desenho de arquitetura, a gente consegue fazer isso, né? Então, a gente pode fazer isso de qualquer local, não precisa ir lá numa sala de reunião, se fechar para fazer isso, né? Então, a gente consegue, através dessa forma de conexão, né, a gente consegue fazer essa interação que a gente tem. Antigamente, não, tinha que sempre estar no mesmo local, todo mundo reunido na empresa, se tinha que fazer algum login na rede da empresa, fazer um guest lá, fazer essa parte de locação, tudo lá naquele lugar, né? Então, com isso, a gente conseguiu mudar essa forma, né? Então, a gente pode fazer isso 100% remoto ou num híbrido, né? A gente consegue fazer isso, né? Então, conseguimos mudar a forma de fazer nossos negócios, né? Através da parte, digamos, de plataformas digitais, toda essa parte digital em si, tá? Mudamos a parte de negócio que a gente tem com essa parte de colaboração muito mais interativa, tá? Porém, veio a parte de questionamento em relação à segurança, né? Se estamos em casa, a gente tem que ter uma segurança forte em casa e na empresa também, né? Então, esses riscos que a gente fala, né, aumentaram com essa parte de todo mundo estar cada um em um local, né? A gente não sabe se a rede de casa é protegida, tem uma efetiva segurança, né? Então, o que acontece aqui é que o 365 consegue fazer essa consolidação para que todo mundo consiga, de forma, digamos, proativa e produtiva ali, trabalhar, tá? Sem ter esse risco, sem ter esse medo dessa segurança, dessa insegurança que a gente fala, né? Com essa parte cibernética. Então, a gente consegue fazer toda a conectividade com uma ferramenta que consegue simplesmente nos dar essa segurança efetiva, tá? Sem ter medo de estar tendo uma tentativa de roubo de dados ou tem algum script malicioso, né? A gente consegue ter uma ferramenta completa que vai fazer isso, tá? E a gente preza sempre por uma coisa única que tem uma redução de custo, né? Quando a gente tem um monte de licenciamento de diversas ferramentas, eu tenho uma licença de um File, eu tenho uma licença de um outro programa que eu vou fazer planilhas, né? Eu tenho um monte de licença que, no final das contas, soma-se e fica muito mais caro que uma licença única, um produto efetivo, produto consolidado, tá? E isso fica muito ruim, né? Então, a gente tem uma solução única para fazer essa parte da complexidade de solução diminuir, tá? E economizar os custos, porque com uma licença ou duas, você consegue ter uma abrangência gigantesca, digamos, de aplicações e de ferramentas que vão ajudar você no desenvolver de toda a sua atividade da empresa, tá bom? Então, essa é a ideia do 365, né? É uma solução que ela é segura, digamos assim, em toda a sua natureza, né? Econômica, por conta dessa parte de licenciamento que junta, né? E confiável, né? Que é uma aplicação
todo mundo, né, tá sabendo agora que o boom do momento é a parte de nuvem, né? Como que a gente trabalha, qual a forma de trabalhar, o que é a segurança, qual que é a segurança que a gente tem, digamos, de trabalhar com a nuvem, né? E tem essa parte, digamos, querendo ou não, de você acessar de qualquer localidade. Então, em tempo real, o que você está fazendo, você consegue acessar ali tudo que você precisa numa única plataforma, né? Instalado, digamos, na sua máquina ou não, você pode fazer um salvamento automático, por exemplo, no OneDrive, você consegue fazer o salvamento desse arquivo, deixar lá, compartilhar, né? Toda a parte de aplicação que a gente tem do Office em si, você consegue fazer e também fazer toda a parte de, digamos, dimensionamento, tudo que você tem necessidade de uma parte de um Azure, da parte de nuvem, você consegue fazer, né? Então, todas essas ferramentas que a gente conversa, que a gente fala no dia a dia, a gente consegue ter essa solução de colaboração, né, em tempo real, chat, ligações, reuniões que a gente faça, eventos que a gente tenha que fazer também, a gente consegue fazer através da parte, digamos, de uma ferramenta única, que é o Teams, a gente consegue consolidar tudo isso em um produto único, né? Isso é o que a gente fala, né? Vamos fazer mais com menos, né? A gente tem um produto que consegue consolidar tudo e deixar, digamos, a gente trabalhar de uma forma extremamente única em uma única licença em si, tá? Com relação à parte de 365, na parte de cloud, né, a gente fala que tem a parte de economia, que através de um pacote único, você consegue consolidar tudo o que você tem de necessidade de uma aplicação. Tá? A gente vai demonstrar aqui alguns produtos que a gente fala, né? A parte de autenticação, a parte de trabalhar, né? Por exemplo, a parte do Outlook, de abrir e-mails, né? Tudo isso é para facilitar o que a gente tem no dia a dia. Né? Então, a gente tem uma ferramenta que ela consegue fazer toda essa parte de redução de tudo que é complexo, diversas interações ali entre programas, não. A gente tem um programa único que ele tem todas as funcionalidades dentro dele embarcado para fazer todo esse gerenciamento consolidado, né, com um único produto que você vai trabalhar de forma bem simples e bem produtiva, tá? A parte de segurança que a gente fala, né, como a gente está cada um em um local, tem diversos dispositivos, por exemplo, temos 2 celulares, tem um celular particular, um da empresa, temos tablets, temos notebooks, né? Toda essa parte, digamos, a gente consegue fazer um login com única autenticação, né? Com um único e-mail, né? Então, a gente pega, usa um AD da vida, né? A parte de login com o nosso e-mail, e a gente consegue trabalhar em todos eles, né? Só que com essa parte, digamos, de phishing que a gente tem muito a parte de ataque, né? A gente sabe que existe, né? Digamos, em nossas contas particulares ou na conta da empresa, que a gente sabe que tem diversos hackers que tentam, de alguma forma, digamos assim, roubar os dados das companhias para que tenha aquele sequestro e paguem bitcoins, né? A gente sabe que acontece, temos casos recentes, né? De acontecer essa forma, tá? E simplesmente a gente sabe que esses diversos dispositivos que a gente tenha, né? A gente tem que saber que tem uma conta única e segura, tá? Então aqui a gente tem um produto que tem essa redução de custo, digamos, de risco, né? Com relação aos nossos dados, tá? De uma forma segura e com uma redução ali da parte, digamos assim, do quesito de diversas ferramentas de segurança. Não, a gente tem um Defender que ele vai fazer toda a gestão desse ambiente através de políticas, através de todos os produtos que estão embarcados nesse licenciamento, a gente consegue fazer isso, né? Sempre pensando no básico, né? Que a gente conseguir trabalhar sem essa preocupação em si, né? Então, a gente consegue conectar de qualquer dispositivo, fazer toda essa parte híbrida, digamos, de trabalhar, eu fico em casa ou vou para a empresa, né? E pensando nessa parte de redução, né? A gente pensa muito em redução, por quê? A gente sabe que as viagens de dias, cada dia mais está mais cara, a parte de deslocamento, todo o consumo que a gente tem, por exemplo, de álcool, de gasolina, para se deslocar de um lugar para o outro, ou uma hospedagem, um hotel para participar de algum evento, né? A gente sabe que isso acaba onerando muito mais a parte da empresa em si, né? E aqui não, a gente pensa de uma forma remota em fazer toda essa redução de custo, né? De locação de uma parte, digamos, querendo ou não, um quarto de hotel, e a gente consegue fazer esse evento, essa reunião de qualquer localidade que a gente esteja, né? Então, a gente consegue fazer essa redução em si de custo com uma aplicação que vai fazer essa colaboração do que a gente tem, tá bom? Então, visando isso que a gente sempre fala, né? Que a gente passa como se fosse essa entrega de computação que a gente está visando aqui, tá bom?
Agora a gente vai conversar um pouco, né? Fazer algumas demonstrações que a gente tem a fazer aqui, né? Então, vamos conversar um pouquinho de demonstração de alguns produtos que a gente tem do 365, que está embarcado nas soluções que a gente vai demonstrar. O primeiro é a parte do Hello, né? A gente tem um login aqui da Megan Boy, né? E como funciona essa aplicação, né? O Hello, ele faz uma identificação da parte do rosto da pessoa, né? Então, eu não tenho uma necessidade de uma senha, eu não preciso ficar digitando, né? A gente fala assim que é muito daquela parte de um funcionário que esquece, eu saí de férias, fiquei 30 dias ali e esqueci da minha senha, né? Então, eu não tenho necessidade de fazer a parte, digamos, de recordar aquela senha, não preciso abrir um chamado com o time de TI para que eles abram lá e tenham reset, mandem autenticação para o meu gerente, valide e volta. Não, eu deixo essa parte do Hello ativado na minha máquina e com um simples clique ali da parte de login que eu faço, né? Eu clico nesse login, ele faz a identificação, né? Igual a gente vai fazendo demonstração agora, ele faz essa identificação facial, e ele libera a parte, digamos assim, do Windows para que eu use, para que eu consiga trabalhar de forma tranquila, né? Eu consigo fazer essa identificação do meu rosto, pronto. Então, aqui eu já consigo acessar toda a parte da aplicação que eu tenho direito, acesso, tudo que eu tenho relacionado à parte da minha máquina, a parte do meu dispositivo, eu consigo fazer com o Microsoft Hello, tá bom? Então, isso é uma forma de a gente ter a segurança de não ter a parte da perda de senha, que a gente sabe que a cada dia mais isso acontece, né? De perder a parte de senha, alguém tomou a senha, troca a conta, toma a sua conta e consegue atacar, inclusive, a empresa com a sua conta, né? Então, a gente tem uma parte da autenticação facial que evita essa parte, digamos, de roubo de senha, tá? Um outro fator que a gente usa também é o segundo, o MFA, né? Que é um multifator de autenticação que a gente fala, né? A gente consegue, através do Authenticator, fazer essa uma segunda autenticação, né? Então, eu vou logar com o login da Megan novamente, eu clico, coloco a senha, só que nesse ponto aqui, o que ele faz, né? Nesse ponto, eu coloco a senha e ele vai uma mensagem para o meu dispositivo cadastrado, falando, essa aqui é um login que você está fazendo, você, através do seu Android, então, a parte do seu iOS, você consegue validar que é você que está fazendo esse login naquela hora. Então, ele vem perguntando para você, você autoriza, foi você mesmo que foi? Então, você aprova ou nega esse acesso à sua conta, né? No caso, a gente vai acessar aqui, vai aprovar ele, né? Daí, lá na próxima tela, você tem aquela parte de simplesmente autenticar e marcar, por exemplo, é uma conta, é uma máquina confiável que você tem, né? Você pode marcar assim, é um dispositivo seu que você pode logar. Isso assim, a gente fala que é política da empresa, né? Tem hora que você faz essa autenticação, que ele deixa manter logado, ou não, né? Você tem essa política da empresa, através da política, ela faz com que você possa ou não deixar essa, digamos assim, esse tique marcado que você consiga manter logado, ou, né, no caso, tem política que fala assim, por 30 dias, por 60 dias nessa máquina você faz isso, ou você tem que revalidar, tá? Isso é definido, depois o Luiz vai mostrar um pouco dessa parte da parte política, né? Que a gente vai ver aqui. Todas essas políticas são definidas quando você tem a ferramenta, que é a parte do Defender IC, tá? Você consegue jogar um monte de política que você acha que é de acordo com a política da sua empresa, você consegue determinar ali, tá? Então, você consegue trabalhar com diversas, digamos assim, configurações para que você mantenha o seu ambiente seguro, tá? Então, a gente preza muito isso, a parte do Microsoft 365 tem muito essa parte de prezar isso, tá bom? Um dos produtos mais populares que a gente usa no dia a dia é a parte do Outlook, né? O nosso e-mail, né? Então, aqui a gente vai fazer uma demonstração de como a gente usa ele, né? A gente tem a parte do Office 365, a cara do pacote inteiro, a gente clica na opção para acessar ele, tá? E aqui a gente vê as nossas mensagens, né? Então, vamos abrir aqui uma mensagem, tá? Da Line Roms, por exemplo, né? O que a gente fala, né? Quando a gente abre um e-mail, quando a gente tem toda essa parte, por trás dessa ferramenta, a gente sabe que tem uma validação, uma verificação se esse e-mail é correto, se tem todo um link, ou se esse arquivo também é um arquivo seguro, né? Então, para fazer uma prévia desse arquivo, a gente abriu a parte, digamos assim, do Word, ele já vem aqui na nossa tela, né? Então, o Word consegue mostrar essa mensagem, só que esse arquivo já teve essa parte do scan, tá? Com relação à parte, digamos,
de vírus, de integridade de arquivo, tá? Pelo Defender em si. Ele tem essa parte de validação da consistência do arquivo e permite que você consiga visualizá-lo, tá? Então, a gente tem essa prévia do arquivo aqui no Word, tá? A gente consegue ver. E o que a gente pode fazer também com esse arquivo, se eu quero usar em diversos dispositivos, eu venho e consigo salvar ele, né? Então, eu consigo visualizar o arquivo por completo, tá? Então, eu vejo todo o arquivo, tudo que é relacionado, né? E falo assim, vou usar em outro dispositivo, ou vou compartilhar. Eu clico nesse arquivo e salvo a parte do OneDrive, tá? Eu consigo deixar uma cópia desse arquivo, querendo ou não, na parte da nuvem, no meu diretório ali, digamos assim, que eu estou armazenando isso, tá? Para que eu possa acessar de qualquer dispositivo, tá? Eu acessar no OneDrive em si, e que eu possa simplesmente compartilhar com a minha equipe também, tá? Então, essa é uma forma de você tratar um arquivo, né? Você tem toda essa validação, você pode compartilhar, porque ele já foi verificado, já é um arquivo seguro e você consegue trabalhar, tá bom? Agora vamos analisar, então, esse arquivo, vamos fazer a parte do compartilhamento que a gente tem, né? Esse arquivo que ficou salvo, né? Eu consigo acessar através do OneDrive, tá? Eu vejo lá o arquivo, que são os arquivos que eu baixei na parte dos meus arquivos em si, né? São os arquivos anexos que estavam nas mensagens, né? Eu consigo abrir aquele arquivo que eu acabei de, digamos assim, ver, eu consigo compartilhar com a minha equipe, né? Então, eu vou lá, eu vou simplesmente pegar e fazer uma cópia, né? Então, eu vou no diretório aqui, é uma prévia dos diretórios que a gente tem, tá? Eu vejo mais lugares que ele tem, aqui são as equipes, né? Nessa parte do exemplo em si. Eu coloco essa parte de arquivo que eu tenho, né? Eu coloco na parte lá de mídia, de imprensa que tenho, que é um arquivo relacionado a esse grupo, né? Eu consigo compartilhar com esse grupo em si, né? Quando a gente faz esse compartilhamento do arquivo, ele aparece ali que ele deu concluído, então tá salvo naquela pasta, né? Então, a partir daquele momento, você pode pegar essa pasta, mandar como um link para o seu time ali, né? E todo mundo vai ter acesso a esse arquivo, né? Não só eu, por exemplo, eu fiz uma cópia para mim, e agora eu compartilhei com todo mundo. Tá? Então, eu consigo fazer essa parte de compartilhamento, porque eu já fiz, digamos, esse salvamento para toda a minha equipe, eu consigo compartilhar, tá bom? Então, isso é uma forma que a gente fala, né, de ter esse acesso para todo mundo trabalhar e todo mundo ficar na mesma página ali, digamos assim, né? Vamos fazer aqui, então, uma outra demonstração relacionada agora, né? A gente fez essa parte do foco em si de verificar o arquivo, agora a gente vai fazer uma verificação de links, né? Isso é uma verificação automática que a gente tem também, né? Abri um outro e-mail agora com relação a Line ROMs, de presentes, ali, ideias de presentes, né? Temos o primeiro link, a gente clica, trouxe aqui a parte do Bing, né? Com pesquisa de produtos ali, uma página segura em si, né? Que é uma página de pesquisa, né? E temos mais dois links, né? Clicando no segundo, a gente vê, opa, ele fala assim, não é possível carregar essa página, tá? Então, qual é a forma, digamos assim, do Defender chegar e falar assim, tem um erro nesse site, né? Então, ele verifica a estrutura do site em si e valida, né? E ele, nesse ponto aqui, ele falou assim, você não pode seguir mais aqui porque tem algum erro nessa página, tá? Tem uma recomendação, de acordo com a política que você coloca da empresa, né? Que você fecha a página. Ou seja, essa página, ela não vai ser aberta, tá? Então, ele é um link que está quebrado ou tem algo relacionado a esse site, né, que não deixa com que você consiga, digamos assim, navegar de forma consistente, tá? Então, a Line mandou esses 3 links ali, a gente não sabe se foi ela ou se tem alguma outra pessoa que mandou, né? Daí tem um terceiro link, né, que tem o outro ali que ele fala assim, é um dos melhores ali, que você pode fazer essa parte de verificação também dos produtos, mas a gente sabe que, teve um outro erro, né? Então, o que acontece? Um site a gente conseguiu acessar, que foi um link normal, né? Só que os outros teve essa parte, digamos assim, da tratativa do Defender, falar, não acesse esse site. Então, tem hora que a gente nem pensa, que a gente entra no site, através da parte de cookies, os temporários, a gente, infelizmente, passa informação nossa para aquele site, e esse site trata de uma maneira completamente, aí, digamos assim, uma deep web da vida, né, essas informações, e trata muito ruim os nossos dados, passa informação, ou rouba alguma informação da sua máquina, tá? Então, aqui o Defender mostra que, de forma proativa, ele consegue te defender tanto da parte de arquivo anexo, quanto de link suspeito que você tenha recebido, tá? Então, é uma ferramenta completa, tá? Não é só um firewall, não é só um antivírus, não. É uma ferramenta completa que ele consegue tratar de forma completa a sua segurança, tá? Pensando na sua segurança, você tem uma solução
única e completa para que trabalhe 100% e você não tenha essa preocupação com segurança, tá? Ele já trata isso, tá bom? Só que a gente sabe também que tem algum arquivo ali que, sei lá, de uma forma a gente fala, né, que consegue passar, né, através da validação, né? E a gente vai mostrar agora uma simulação que a gente consegue mesmo esse arquivo sendo aberto, né, a gente consegue barrar essa forma de alteração, alguma tentativa de edição na sua máquina. Recebemos um e-mail aqui do Alex, né, que ele já coloca um e-mail até protegido por senha, né? Você fala assim, nossa, arquivo seguro, né? Ninguém manda arquivo com senha, né? Ele simplesmente mandou um anexo, né? Um doc, né? Então tem uma senha nesse doc, né? A gente vai, copia a senha, cola ali para fazer a parte da abertura desse arquivo, né? É um pedido, né? A área de venda ama muito esse tipo, a confirmação, né? Quando a gente vai ativar, né, esse conteúdo para a gente visualizar, né, a parte de macro, a gente vê que aqui ele executou algo suspeito, né? Um arquivo com pedido, ele está executando um script em segundo plano, e a gente sabe que nesse ponto aqui tem alguma coisa errada com esse arquivo. No começo, não, foi um arquivo que estava protegido, não foi validado, porém ele tem uma outra etapa que ele ativou, né? E dessa forma que a gente vai fazer a tratativa agora, né? A gente vê que ele executa um script nessa parte dessa telinha preta, né? E ele já avisa para você, né? Então, você tem que contatar a parte do administrador de TI para você ver toda essa tratativa do que aconteceu, né? Então, a gente vai verificar agora qual que foi a forma, digamos assim, que teve de interação. A gente entra na parte do Defender em si, olha nos incidentes, tá? A gente, na parte de incidentes, vai ver quais são os incidentes que estão acontecendo na parte da empresa, né? No caso aqui, é no acesso da Mega, né? Na máquina da Mega, que teve essa parte, digamos assim, de tentativa de execução, né? De algum script malicioso, tá? A gente olha essa parte, digamos, do evento que tem em si, clica nele para ter mais informação, né? Aqui ele mostra, né? Foi impactado um dispositivo com um usuário, né? No caso, foi a parte da Mega ali que teve essa, digamos assim, tentativa de manipulação de algo da parte do kernel da máquina. Ele mostra aqui, né? O que aconteceu, o desenho em si do cenário, né? É muito legal ver essa parte, né? Que você vê que teve uma tentativa, ele mostra qual que foi a parte do processo em si, o que foi essa tentativa suspeita ali na parte de PowerShell, né? E a gente consegue ter um monte mais de informação aqui, né? Aqui tem informação detalhada de como executou, né? Qual foi a parte do script, o que impactou nessa parte, quantas máquinas foram afetadas, no caso foi né? Que foi no login dela, né? E antes a gente consegue ter todas as informações, isso aqui é muito, muito importante para o nosso time de TI, né? Que é informação consolidada e também forma de você tratar essa tentativa, tá? Essa tentativa, digamos assim, de manipulação, suspeita de arquivo, né? De alguma coisa que foi tentando invadir, tentando manipular uma máquina da empresa, né? Você consegue verificar e você consegue também, através das recomendações, das ações que tem aqui, tá? Você consegue verificar, digamos assim, recomendações para que isso não aconteça mais, né? Então, através da parte do Defender, que tem toda essa parte de alerta, de verificação, de validação, a gente consegue ficar mais protegido, tá? E ter uma proteção, digamos assim, proativa, tá? Não paliativa, tá? Para que isso não ocorra mais. Então, é como se fosse antigamente, né? Tinha a parte, digamos, de vacinas, né? Aqui ele tem uma recomendação e você não vai ter, no futuro ali, um tipo, digamos assim, de execução desse tipo novamente, né? Então, esse tipo de alerta, esse tipo de tentativa suspeita, né? Ele já consegue tratar, tá? E no futuro você não tem mais nada disso, tá? Porque você já adotou, digamos assim, a parte do Defender, as políticas, né? Através das ações que ele te recomenda aqui, tá bom? Então, essa é uma forma de tratativa de tudo que você tem relacionado à segurança numa abertura de arquivo que ele tentou, digamos assim, manipular, né? Então, é uma ferramenta única que você consegue fazer toda essa parte, digamos assim, de proteção da sua máquina, de seus dispositivos, de todas as suas contas da empresa. Bom, agora eu vou deixar com o Luiz, que ele vai fazer uma demonstração já a quente agora do nosso famoso Teams, né? E eu fico aqui em segundo plano e qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou aqui. Valeu, Brunão, muito obrigado. Deixa eu
Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. E vou compartilhar aqui a minha tela do Teams para que a gente consiga fazer uma demonstração aqui mais interativa. Cadê aqui? Pronto. Aqui. Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui no workshop. Deixa eu abrir minha câmera aqui para ficar mais pessoal. Boa, legal. Desculpa aí minha voz, estou numa segunda fase de gripe aí, já peguei semanas passadas, peguei hoje de novo, tá uma loucura, né, mas estamos na luta. Bom, eu acho que durante a pandemia, né, até no momento aí voltando, né, nesse capítulo, um dos produtos que mais alavancaram com certeza foram as webconferências, não somente da Microsoft, mas de outros players aí que tem no mercado. E a Microsoft tinha isso pronto, né? Ela descontinuou o Skype for Business e já tinha o Teams ali preparado para essa, né, para essa substituição, foi descontinuado, colocou o Teams. Mas quando aconteceu tudo, ela viu o potencial, né, a tendência do mercado crescendo para esses tipos de produto, e o Teams meio que já estava embarcado nos seus planos de produtividade. Então, muitas das vezes o cara comprava lá o 365, já tinha o Teams, às vezes não usava outros do mercado ou não tinha uma necessidade, mas aí a Microsoft meio que pegou esse embalo, colocou as ferramentas, na verdade, aprimorou essa ferramenta com inteligência artificiais, com a necessidade do mercado cada vez mais pedindo algumas features, algumas características específicas, e ela foi entendendo, e isso foi cada vez mais deixando essa ferramenta, vamos dizer assim, poderosa, né, mais robusta. Então, no sentido de que até mesmo do que estamos fazendo hoje aqui, né? Então a gente se reuniu, estamos aqui conversando com vocês, fazendo esse workshop num módulo, vou colocar assim, especificamente para eventos, onde nós estamos aqui falando para vocês, vocês estão recebendo a mensagem, a interação é mínima, né? Tem ali as perguntas e respostas, né? Algumas, se houver necessidade, a gente pode até abrir ali o áudio, a câmera para interagir, mas a verdade é que a gente quer passar a mensagem, então tem um palestrante, ele passa a mensagem e vocês recebem. Esse modo é um modo específico, não é aquele que a gente está habituado, vamos se reunir, todo mundo compartilha, todo mundo se fala. Não, ele é bem específico, que foi justamente isso, a gente teve essa tendência do mercado cada vez mais, e isso meio que estavam pedindo, né? Muitas das vezes tinha uma reunião, aí eu vou chamar aqui, sei lá, 200, 300 pessoas, imagine se colocar isso numa reunião, todo mundo se falando, podendo abrir câmera, podendo, né, compartilhar, tudo mais, ia ficar meio bagunçado, né? Então aqui a gente tem um certo controle, onde os administradores têm alguns privilégios, a gente compartilha a tela, compartilha a câmera, tudo mais, e vocês recebem a mensagem, tá? Agora, algo que vem em comum também, e isso já está, né, até nas reuniões, meetings, né, normalmente, é a parte de chat, onde a gente consegue ali trocar uma ideia, né, e é um chat persistente para aquela reunião. Então, por exemplo, se eu vou lá, estou numa reunião, mandei ali uma mensagem, mandei um texto, alguma coisa, alguma informação, ele vai criar um chat no Teams, e posteriormente eu posso me reunir, novamente criar ali uma reunião em cima daquela que eu tive no passado, né? Então não preciso criar até um novo link. As pessoas ali estarão, né, que estavam, serão novamente convidadas, né? Então para que participem. E a gente vai, ao invés de criando vários grupos, vários, né, chats ali separados, a gente mantém o mesmo grupo e vai trocando informação, vai trocando ideias, né? Informações onde a gente tem as pessoas que estão conectadas, algumas reações, dúvidas, tô aqui, vou levantar a mão, reações como gostei, coração, né? Algo que veio também junto com a pandemia
a gente meio que usava isso até quando a gente fazia nossas reuniões dos nossos engenheiros. Então tá aqui o Brunão, né? A gente meio que é uma interação diferente, até para você dar uma aula, alguma coisa, né, nesse sentido. Algumas features que vem ali para agregar, né? Uma outra que talvez vocês não percebam, mas ela já está potente, e isso eu falo por experiência própria, foi a redução de ruído. Teve um dia aí que a minha doméstica estava aqui passando, ela não percebeu que eu estava numa reunião e ela passou o aspirador aqui e eu fiquei meio agoniado. Falei, caramba, e agora? Eles estão recebendo? Eu até perguntei, vocês estão ouvindo alguma coisa, recebendo alguma coisa? Falou, não, tá normal. Então, a redução de ruído já veio, isso já logo no início, né, dessa transformação que o Teams teve, justamente para cachorro, batida de martelo, que a gente sempre teve aí nas reuniões, a gente começava, o vizinho começava a mudança dele ali, né? Criança, às vezes, com salgadinho, alguma coisa, algumas interações que ali, do outro lado, recebia de uma forma mais aberta, de um som meio estridente. Isso já veio por configuração, ele já vem como padrão, na verdade, e ainda, deixa eu diminuir, já foi. E se você quiser, se for necessário, você pode até desabilitar, né? Deixar tudo aberto, ele vai captar todo o som ambiente em si. E aí, falando um pouquinho mais da ferramenta, então, claro, a gente sabe, conhece, tem várias ferramentas aí legais, né, no mercado, mas eu vejo alguns diferenciais, na verdade, da Microsoft, e aí eu vou passar algum deles para que vocês entendam. Por exemplo, nessa nossa equipe, nós temos uma equipe aqui onde temos um time de vendas, e aí nosso time de vendas precisa, às vezes, de umas perguntas, umas dúvidas que necessariamente não precisa abrir um ticket, que a gente tem aqui um CRM e tudo mais. Mas uma dúvida rápida, alguma pergunta ali, a gente já manda, né, mais rápido, né, para que seja feita essa interação. Então, nós, aqui da engenharia, temos esse grupo, fizemos esse grupo juntamente com o time de vendas, para que tenha esses tipos de interação mais rápidas, né? Um outro aqui, mantendo também o time de vendas, que nada mais é do que nós também criamos uma equipe onde somente a engenharia passa a mensagem. Então, eles recebem a mensagem, a gente manda vídeo, manda alguns arquivos, criamos uma wiki, que é com umas perguntas rápidas, respostas, colocamos uma aba aqui em cima, né, para ficar mais fácil a interação. Então, fizemos vídeos, né, de atualizações, o que é o conceito, telefonia, aqui especificamente a parte Cisco, onde a gente vende, né, vende aqui também o que é switch, roteador, tudo mais. Para quê? Para que a gente passe essa informação, um update para eles recebam essa mensagem da mesma forma que nós estamos aqui passando essa mensagem para vocês. Com uma baixa interação, talvez, fiquei com uma dúvida nesse vídeo de Cisco, SAS, o que é isso, tal, e aí me chama aqui direto no Teams, né? E aí eu consigo ter uma interação ali rápida, fácil, tudo mais, tá? Então, especificamente nessa equipe, eles não têm uma interação, na outra eles tinham, e isso pode ser criado. Então, você tem uma área específica que precisa passar alguma informação, uma RH, nós tínhamos na época também, eles alimentavam bastante, né, com informações, como é que pede reembolso, tudo mais. Além disso, o calendário que está integrado com o nosso Outlook, né? Então, reuniões, agendamentos que eu faço aqui, eu consigo também fazer lá no Outlook e vice-versa, né? Colocar ali já no Outlook, eu já coloco o link do Teams e envio isso automaticamente também. Telefonia, né? Então, preciso de um softphone para falar externamente, para conversar com alguém para fora, é possível configurar no Teams também, então ele se torna um softphone. E aí, para finalizar, quero mostrar para vocês, talvez um grande destaque que tenha, que talvez vocês não conheçam,
é que é possível colocar aplicativos, e isso dentro das equipes ali, nas equipes onde a gente forma. Aplicativos pode ser Microsoft, então eu consigo colocar ali uma aba de Power BI, no caso a gente tinha colocado uma aba ali do streaming, onde a gente sobe os vídeos, colocamos uma aba para ficar mais fácil ele assistir o vídeo dali, e também eu consigo colocar alguns aplicativos de terceiros. Então, os aplicativos que tem aqui, vocês podem ver que depois que vocês navegarem, vão ver bastante aplicativos, né? Então, por exemplo, a gente tem um Gira aqui. O Gira, a gente pode colocar ele numa equipe, né? Uma equipe ali de vendas, e o chamado, a interação do chamado, do que for resolvido, pode ser colocado ali e fazer uma interação ali, tudo no Microsoft Teams. Então ele não sai, não há uma necessidade muitas das vezes de sair dessa interface e ir navegando uns em outros. Ele está com a interface dele, está com a equipe que ele precisa trabalhar, coloca um aplicativo e tem uma gama aqui de diferentes aplicativos, alguns free, alguns precisa de uma assinatura, mas a maioria tem a sua parte free, né, para dar aquele gostinho, aí depois o cara vai lá e, e se quiser ele faz uma assinatura, né, mas ajuda e facilita muito. Então, não se preocupem, será que isso vai funcionar no meu time? Isso funciona porque se estiver aqui, já foi homologado, já passou pelo crivo da Microsoft, então esses aplicativos vão funcionar na ferramenta sem nenhum problema, tá? Então, algo que eu coloco como um diferencial bem legal, que você não fica preso. Nossa, mas eu tenho uma ferramenta aqui muito legal de whiteboard, né? Quero fazer um whiteboard, colocar post-it, tudo, e eu gosto dessa ferramenta. Se ela estiver aqui homologada, com certeza eu acho que está, né? A Microsoft cria inúmeras aí parcerias. E aí eu consigo colocar isso na minha própria reunião, né? Durante a reunião que nós estamos fazendo, eu consigo colocar esse aplicativo lá, ou até mesmo numa equipe, né? Tem uma equipe, vou criar aqui um brainstorm, e aí nesse brainstorm eu preciso colocar alguns post-it lá, algumas ideias, né? E eu preciso que as pessoas também participem, escrevam, façam ideias, já coloca, ou pode usar o aplicativo próprio da Microsoft. Eu tenho esse meu aqui que eu particularmente gosto, e aí coloca isso na equipe, na reunião que está sendo necessário, tá? Então, resumindo, o Teams, ele escalou para não ser só uma ferramenta de mensageria, mas uma ferramenta para você colaborar, tanto é, arquivos. Um outro exemplo aqui que me veio na cabeça, nós tínhamos um trabalho para fazer e precisávamos entregar ali o mais rápido possível. Então, 5, 6 engenheiros ali atuaram numa planilha que foi criado um grupo especificamente para esse trabalho, e nessa planilha todos nós interagimos, tinha um processo ali, a gente precisava alimentá-la, e foi muito legal porque eu consegui abrir em tempo real juntamente com os outros meus engenheiros, e aí a gente interagindo ali na planilha, para mim foi uma experiência nova, né? Nunca tinha feito isso, porque antes a gente fazia a minha versão, aí underline versão do Luiz. Aí a underline versão do Bruno, underline versão do Gustavo. Aí, putz, você quis de colocar uma coisa. Aí tinha underline Luiz 2, underline Luiz 3. Aí ia criando várias versões diferentes e quando eu ia ver, tava um bolo, né? Com isso, não. Eu consigo abrir o Microsoft, o Office, direto aqui pelo Teams, ou se eu quiser ser mais específico, eu abro pelo meu aplicativo aqui do computador, do notebook, e mesmo assim ele mostra simultaneamente quem está editando, quem está trabalhando em cima daquele arquivo. Salvei, fiz a minha parte, o do Bruno, o Gustavo fez, ele também tem ele vai salvar, né? E aí fica um único arquivo sendo trabalhado e não precisa ter várias outras versões, tá? Então, ele expandiu, né? Essa ferramenta não é somente mais de mensageria, de colaboração como um todo, de arquivos, de aplicativos, Microsoft ou aplicativos de terceiro também, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação.
Desculpe aí, novamente, pelas tosses, pelos pigarros, mas vamos que vamos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Claro que a gente sempre fala, vocês ouviram bastante o Bruno falando sobre segurança, sobre você tomar cuidado, né, com os dados, acessos, e o Teams também, se houver a necessidade, é possível colocar até uma autenticação nele. Então, a partir do momento que eu clico ali no Teams, posso colocar o PIN, reconhecimento facial, biometria, para acessar mais um recurso de segurança que eu posso implementar na ferramenta em si. Tá? E aí eu vou demonstrar um pouquinho agora algumas interfaces para vocês. Então, o que o Bruno fez? Ele fez uma demonstração do dia a dia, o cara foi lá, recebeu um e-mail, e aí abriu um anexo, quem estava ali por trás? O Defender dando uma olhada para ver se aquele anexo estava seguro ou não, legal, joguei no meu OneDrive, que é a minha pasta particular, só que eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, com uma equipe, então eu não pego a minha pasta particular, cria lá um compartilhamento e abro para as pessoas, tá aqui, não, eu tenho uma equipe no Teams já criada, já coloca aquele documento que nós precisamos trabalhar e já fala, pessoal, tem um documento novo, a gente precisa trabalhar em cima daquele projeto. Então fica muito mais fácil. Teve a parte de links seguros, teve um incidente que aconteceu onde a Microsoft não conseguiu prever que poderia ter um arquivo ali mal intencionado, mas eu vou falar um pouquinho disso mais para frente e fazer uma breve ali demonstração. E aí o arquivo passou, criou um incidente, o administrador pode ir lá ver, né, o que foi copiado e o que aconteceu, né, por ter gerado. E aí agora eu vou mostrar mais essa parte realmente de administração em si, tá? Uma delas é o que tem bastante clientes nossos pedindo uma certa demanda, então vou no meu setor aqui de administração, especificamente administração de endpoints, de devices, e aí eu vou em mobile device, e aí o que acontece, e infelizmente acabou acontecendo aqui comigo também, meu celular foi furtado, né? Eu estava ali no semáforo, o cara parou, pediu o celular, tá bom. E o meu celular é fornecido pela empresa, só que a empresa deixa que eu utilize também os meus aplicativos pessoais. Só que, a partir do momento que eu utilizo meus arquivos ali, pessoais e tudo mais, ela separa os dados da empresa para que eu não tenha acesso a esses dados. Por exemplo, copiar um arquivo e jogar na minha parte pessoal, não. Eu tenho a minha parte de trabalho, onde eu abro os arquivos, onde eu tenho os dados, as informações ali que eu preciso trabalhar, e separado mais para frente, separado ali da parte de trabalho, né? A minha parte pessoal. Mais para frente eu vou falar um pouquinho que é a ferramenta Intune, que tem essa performance que eu crio, essa política que eu faço em cima disso. Tá? Então, aqui é só uma demonstração em que, nossa, eu perdi meu celular, foi roubado, ou a lead até mesmo está saindo da empresa. Se vocês fornecerem o celular, e é totalmente da empresa em si, você pode até receber o celular de volta, fazer um reset ali de fábrica, vai apagar todas as informações. Caso contrário, se for ali também deles pessoais e você quer apagar os dados somente da empresa, vai aqui e remova os dados da companhia. Que neste exemplo a gente acabou removendo somente os dados da companhia em si. Tá? Então, não mexe na parte pessoal daquele colaborador, né? E vai para outro lugar ali, tudo mais, ou se for roubado, tudo mais, reseta ali de uma vez de fábrica e a próxima vez que se conectar vai ter um reset ali geral para que aquele celular não tenha nenhuma informação vazada, tanto da empresa ou até mesmo do colaborador que usava pessoalmente, tá? Que usava seus arquivos. Deixa eu voltar aqui. Bom, e aí o que eu sempre vou mostrar, né? E aí vocês vão acabar vendo bastante. Então, eu estou na minha tela de produtividade, onde eu tenho ali
Outlook, Word, consigo trabalhar, recebi meu e-mail, fiz tudo mais. Mesmo assim, eu sou um administrador, então eu consigo gerenciar a partir dessa tela, né, das minhas ferramentas, entrar no admin, e aí, perdão, deixa eu adiantar, é que ele era o mesmo vídeo. Então, eu consigo ver aqui os meus aplicativos, né, Outlook, o OneDrive, o Excel, tudo mais, e eu consigo entrar na administração. Então, agora, legal, eu tenho esse privilégio, consigo ver os usuários que estão atrelados, né, a quantidade de usuários, tem aqui um breve um review aqui, né, uma breve amostra do que eu tenho de quantidade de usuários, mas eu consigo ainda ter mais informações, por exemplo, quando eu clico em mostrar tudo, cobranças, marketplace, eu quero colocar uma licença nova, configurar relatórios, quantas pessoas estão utilizando, então eu tenho acessos a essas informações, então estava trabalhando ali, fui na parte do administrador, especificamente aqui quero mostrar para vocês os usuários, né? Então tem usuários, Adel, Alex, Alan, né, registrados aqui, consigo fazer algumas alterações, como adicionar um usuário, removê-lo, adicionar vários usuários. Aqui eu já habilito ou não a autenticação de multifator, excluo usuários, redefino a senha, né, caso o cara não tenha ali um Windows Hello, coloco a redefinição de senha ali, ele esqueceu, tudo mais, já consigo habilitar por aqui também. Então eu consigo, além disso, consigo, a Dell ela tem a licença Microsoft 365 Business Premium. Eu consigo atribuir, conforme a necessidade de um colaborador, a Business Premium, ou a E3, ou algo específico, Power BI, é aqui nessa tela onde eu atribuo a licença para cada usuário, para cada colaborador, a sua necessidade, tá? E aqui também eu conseguiria ver os dispositivos ativos. Infelizmente, a gente não tinha nenhum registrado, mas aqui a gente consegue ver os dispositivos que nós temos registrados na nossa empresa. Então, bom, legal. Novamente, eu vou aqui no meu menu, né? E aí temos as opções. Eu fui especificamente ali no Teams, porque eu quero mostrar o painel de administração do Teams. Ele tem um painel específico, onde a gente consegue fazer dar algumas atribuições, criar algumas políticas específicas para o Teams. Então, exemplo, uma delas que eu posso fazer, temos aqui na minha empresa uma política onde palavras que incitam, sei lá, talvez racismo, que tenha xingamento, que tenha que não condiz com a política da empresa, ao invés de eu colocar ali, sei lá, o cara falou um palavrão, ele colocaria até um asterisco em cima disso. Eu consigo criar algumas políticas, não é um vazamento de dados, nem nada, é mais para a comunicação interna, porque a gente sabe, né? A gente utiliza ali o Teams, às vezes tem uma brincadeira ou outra lá, alguma coisa ou outra, mas na verdade é uma ferramenta da corporação, uma ferramenta corporativa. Então ela pode aplicar algumas políticas, vocês podem aplicar algumas políticas que vocês veem como importante e convém deixar dessa maneira, tá? Então é nesse painel que eu consigo criar essas políticas. Aqui eu consigo também definir quais são por exemplo, eu quero colocar a configuração da PSTN que eu falei para vocês, que é a telefonia pública no Teams. É aqui que eu faço essa configuração também, nesse painel. Tá? Eu consigo, no momento que tem uma reunião, eu tenho uma reunião com alguém externo, quais privilégios que eu posso dar a essa pessoa se ela entrou numa reunião que eu criei? Ela pode compartilhar arquivos, ela pode compartilhar a tela, ela pode compartilhar, mostrar o vídeo, né? Abrir a câmera, ela só fala. Eu consigo ter algumas de quem eu convido e também externo. A partir do momento que eu entrei numa outra reunião,
Se ele tem alguma política aplicada, quais as políticas são aplicadas a mim, sendo que eu estou externo ali? O que a minha administração permite que eu consiga mandar fazer? Pode ser que ali também tenha algumas restrições, mas eu, como administrador, consigo olhar também para que, quando estiver conectado ou conectando numa outra seção de fora, eu tenha ali algumas políticas, alguns privilégios a mais ou não. Tá? E aqui eu também gerencio os usuários, né? A partir do momento que eu atribuo uma licença ali naquele primeiro painel que nós vimos, o usuário vai aparecer aqui. E aí eu consigo entrar nesse usuário e criar uma política específica justamente para esses usuários ou para alguns grupos de usuários que precisam de algo mais específico no Teams, tá? Então, essa é a ferramenta onde a gente tem gestões, e quais aplicativos eu posso colocar no Teams? Eu posso colocar só da Microsoft ou um outro, dois que eu permito, o resto está tudo bloqueado. Então, é essa gestão que você faz aqui através dessa ferramenta, desse portal, tá bom? Bom, e aí saindo daqui, novamente, vou lá no meu botãozinho esquerdo ali, onde eu tenho as minhas atribuições ali, e vou entrar na parte de conformidade. Aqui, vou mostrar para vocês como criar uma política, e especificamente desse painel, uma política de DLP, né, de prevenção contra perdas de dados. Então, aqui nesse painel eu tenho várias opções, né, como os alertas, relatórias, as políticas aplicadas em si. Eu venho aqui na parte esquerda, com prevenção contra a perda de dados, e vou criar uma política para que vocês vejam e entendam como que é feita essa criação. Aí vocês vão perceber que não tem nada de CLI, de aquelas linhas de comando, né, que a gente digitava ali no passado. Está tudo bem diferente, tudo bem mais dinâmico, tudo bem mais intuitivo. Então, cliquei ali para criar uma política. Aqui já tem alguns modelos, alguns templates de políticas prontos. Então, financeiro, medicina, privacidade, ou consigo personalizar uma política ali, já deixar isso pronto, né? Olha, implemento, tiro, implemento de novo, personalizo, customizo. Então, você pode criar algumas categorias e deixar ali. E nesse exemplo, a gente clicou em financeiros, e aqui também tem dados financeiros da Austrália, Canadá, Brasil, né, e Estados Unidos, só que a gente seguiu um script do workshop e colocamos dados financeiros dos Estados Unidos. Quando nós clicamos, ele traz, né? Legal, ajuda a detectar essas informações, né, normalmente consideradas. Então, número de cartão de crédito, número de conta bancária, número de roteamento, não me recordo o que seja isso daqui, mas é justamente para algumas ações ali que poderiam, né, vazar e olhar alguma informação ali desses dados financeiros, tá? Então, legal, criei essa característica, consigo nomear, né? Então, vou nomear aqui os dados financeiros dos Estados Unidos, ou poderia colocar outro nome, e aqui também uma descrição do que está sendo feito, né? Por que eu estou colocando essa política? Justamente para que o administrador saiba ali, entenda o motivo e tudo mais, tá? Coloquei ali entre parênteses 2, porque já tinha uma outra criada, e aí eu só criei para não entrar em um certo conflito, tá? Alterei o nome aqui. Beleza, na hora que eu crio a política, eu vou dar vamos dizer assim, uma certa afinada, né? Fazer alguns ajustes. Quais são eles? Tá? Então, beleza, criei aqui inicialmente minha política. Onde que eu vou aplicá-la? Posso aplicá-la no Exchange, posso aplicá-la no SharePoint, no OneDrive, no Teams, no Power BI. Então, tem algumas informações ali que no Power BI, às vezes tem alguns dados, tudo. Eu quero que não passe isso, não seja revelado. Consigo, então, escolher aonde eu devo aplicar ou não a política que eu estou aqui nesse momento implementando. Tá? Cliquei em próximo, aí eu tenho, como eu falei, já algumas definições por padrão
que ele traz cartão de crédito, conta bancária dos Estados Unidos, roteamento ali. Mas eu quero adicionar mais algumas coisas em cima dessa política que eu criei, mesmo ela sendo um template. É possível eu personalizar da maneira que eu desejo. Junto com os Estados Unidos, eu também quero colocar do Canadá, ou quero colocar da Austrália ali, né, que tem suas relações ali de inglês, não sei lá, o pensamento da pessoa ali, estratégia da pessoa em si, ela pode colocar juntamente ali com a mesma política. Legal, com as informações, então aqui ele dá um resumo, né, que serão protegidas, e posso colocar com pessoas da minha organização, de fora da minha organização, ou também somente dentro da minha organização. Então é possível amplificar isso, né, ampliar isso para que pessoas de fora da minha organização, se eu tento enviar alguma coisa de fora, já barra automaticamente. Então, coloquei o número de cartão de crédito, ele não vai deixar, ele vai mostrar uma mensagem dizendo que aquela política, pela política da empresa, não pode passar essa informação. Tá? Então, ações de proteções. Então, legal, ele vai criar ali um relatório de atividades, né, mais detalhados, tudo mais, mas ainda eu posso condicionar, né, a algumas ações que estiverem ali, por exemplo, quando o conteúdo corresponder, mostra uma dica dessa política aos usuários e envia uma notificação por e-mail. Então, isso vem muito de uma forma diferente de segurança. Antes a gente pensava, o usuário final é o responsável por tudo, né? O cara que recebe a informação, recebe o phishing, abre, não está nem aí. Tudo bem, tem até uma certa ali razão, né? Mas pode ser que talvez nós não orientamos bem a esse usuário final a ter esse esse insight, né? Essa ideia de falar, poxa, peraí, por que ele está me pedindo essa informação? Por que isso? Por que eu vou mandar o número de cartão, de CPF e tal? Então, você meio que doutrinar, né, e ajudar aquela pessoa a ter esse raciocínio, muitas das vezes é até melhor do que somente bloquear. Beleza, bloqueou, o acesso não passa, mas vamos dizer, essa conscientização, né, de falar, olha, por que você está querendo enviar essa informação? Olha aqui nossa política. Então, o cara recebe um e-mail falando, olha, essa política foi implementada para proteger dados da empresa sensíveis. A gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados está vindo muito forte. Então, a gente precisa tomar todos os cuidados. Está aqui uma notificação para que você entenda melhor. Então, tem alguns usuários que vão ler, vão entender, vão ser conscientizados. Tem alguns que, sei lá, me bloqueou mesmo, então não tô nem aí, sei lá, continua bloqueando. Mas a gente precisa lidar, e é uma maneira diferente de pensar, né, e conscientizar o usuário em si para que ele utilize e tenha mais controle do que ele envia, mais cuidado, né, com as informações. Tá? Então, algumas ações de proteção são essas. Por exemplo, o administrador aqui pode colocar, o cara tentou passar o número de cartão de crédito, foi bloqueado. Aí ele tentou 2, 3, 4, 10 vezes. Na 10ª vez, pode ser notificado um e-mail para o administrador falando, o Luiz está tentando mandar o número de cartão de crédito ali 10 vezes tentou 10 vezes mandar ali para o Bruno, né? E aí ele pode falar com o cara e falar, você não tá vendo que tá bloqueado aí, você não recebeu e-mail, né? Tipo, trocar uma ideia com ele. Ou, às vezes, o cara teve ali sua conta invadida, tá ali, né? Não é nem ele, né? Outra pessoa está se passando por ele, tentando vazar, passar alguma informação, e você pode olhar aquilo, uma atividade ali suspeita, e bloquear e tomar uma ação em cima disso. Então, alguns recursos, enviar os relatórios dos incidentes, né? Depois que eu apliquei essa política, eu quero ver como é que ela está sendo, né? Está sendo legal, está bloqueando muito, meus e-mails de conscientização está sendo legal, né? Tá vindo bem, né? O pessoal está entendendo. Consigo personalizar algumas, né? Então, por padrão, aqui os usuários são impedidos, né, de enviar e-mail, chats e tudo mais. Mas é possível também escolher quem vai ter acesso a esses arquivos, né? Então, a partir do momento que eu clico aqui, consigo restringir esses acessos criptografados e tudo mais, ou
impedir, né, que pessoas acessem arquivos armazenados no local. Então, eu tenho um controle maior, tanto na nuvem ou até mesmo localmente, aplicando um certo tipo de criptografia ou restringindo algum tipo de acesso àquele arquivo de e-mail ou um anexo. Tá? Bom, legal, criei aqui a minha política, posso testá-la. Primeiro, vamos ver se vai dar certo. Faço aqui vou avaliando, né, conforme essa política vai indo, fazendo alguns testes, né, como é que essas pessoas estão reagindo a isso. Posso ligar ela imediatamente, então vou ligar e ela vai funcionar, não passo por nada, nenhum teste, ou manter-se, que ele coloca aqui, manter-se distante, né, deixa ali em stand-by. Quando um CEO, alguém ali, um cargo mais alto, falar, pode implementar essa política, ela já está pronta, eu vou lá e já ligo ela, ou começo a testá-la, né? Deixo ali em stand-by e aí, beleza, implemento a política. Legal, então, um resumão, ainda consigo olhar e editar alguns pontos ali que são cruciais, que são importantes, né? Consigo fazer alguma edição, e aí, quando eu clico em enviá-la, a política foi criada com sucesso, tá? Então, consigo voltar naquele meu painel, modificar essa política, excluir essa política, desativá-la por um tempo, conforme a minha necessidade. Então, para que vocês vejam que não tinha nada aqui técnico, né? Foi mais algo de as interações, as perguntas o que eu quero, o que eu preciso, aonde que eu preciso. E aí uma pessoa que não precisa ter um nível muito elevado tecnicamente consegue olhar, entender e seguir nesses passo a passos, né? Então fica muito mais fácil, tranquila essa administração desse painel de políticas, tá? Bom, e aí, 2 últimos pontos que eu quero mostrar para vocês a parte de segurança como um todo. Então, aqui é um ponto que eu gostaria de enfatizar bastante para vocês, que o mercado vê a Microsoft, né, o Microsoft Defender em específico, como, vamos dizer, um antivírus da Microsoft. Ele tem essa função também, né, de você entrou um vírus, vem ali a vacina, né, o antivírus e faz alguma coisa contra aquele vírus, contra aquele ser ali, aquela coisa mal intencionada, né. Mas o Microsoft Defender não é somente isso, tá? Então, conforme o Bruno falou e a gente está demonstrando aqui para vocês, ele consegue prevenir. Então, tem os links seguros, os anexos, então, de uma forma ele consegue falar, opa, esse arquivo aqui tem algum problema, alguma coisa mal intencionada tem dentro dele, vou lá e previno. Ele consegue tomar alguma ação, caso entre, passe, ele detecte e veja que aquilo é um vírus, como um antivírus mesmo, vai lá e joga em quarentena, exclui, remove, né? Então, ele tem essa função mais tradicional. E antes a gente pensava, né? Vamos criar aqui um super escudo, nossa empresa está super protegida, e a gente nunca pensou na palavra e se, né? E se passar, né? E se acontecer algum ataque, se acontecer alguma vulnerabilidade. Então, naquele último exemplo que o Bruno mostrou, o cara foi lá, abriu o e-mail, tinha até senha de segurança, né? Falou, que arquivo confiável, tá? Na hora que ele executou um script ali por trás e passou, né? Não foi detectado. E aí você consegue entrar naquele incidente, olhar e tomar uma atitude, né? Uma remediação em cima daquilo. Ele copiou, jogou alguns dados aqui no meu PowerShell, tudo mais, copiou para outra máquina. Você entende todo o caminho, a trajetória dele, e aí consegue remediar de uma certa forma onde, sei lá, inibe 100% do problema, ou já pega as máquinas que foram infectadas, foram isso, já desliga, pede né, recolher aquelas máquinas, ou pede para quem esteja usando desligar, tudo mais. Se você tem uma ação de remediação para que não tenha, talvez, nenhuma perda ou uma perda mínima, né? Então, naquele incidente, você consegue olhar para isso. Então, resumo, consegue prever, tomar alguma ação, né, se caso entre alguma coisa que ele já conheça, e uma remediação se aconteceu, passou, tem que ser mais rápido possível para que não tenha grandes estragos, não faça grandes estragos, tá?
E aqui no Defender é onde eu tenho essas configurações. Da mesma maneira, consigo criar algumas políticas, né? Então, especificamente aqui, as políticas de ameaça. Então, anti-phishing, anti-spam, anti-malware. Aqui no anti-phishing já tenho por default uma política, consigo customizá-la ou consigo criar uma nova, né, política em cima dessa que já tem, já está pronta. Novamente, aí eu vou em políticas e regras, políticas de ameaça, e aí onde nós vimos os anexos seguros, né? Então o Bruno foi lá, muito rápido, o Defender já passou naquele anexo para ver se tem alguma coisa ali que ele possa detectar antes de abrir alguma coisa mal intencionada. E os links seguros também, ele dando, olha, aquele link está quebrado, recomendo você fechar, ou até mesmo colocar algumas configurações de acessos de links que aquelas pessoas possam não ter, conteúdo adulto, site de compra, vendas, eventos, não quero bloquear isso também. Você consegue criar algumas políticas aqui neste painel. Bom, e aí por fim, mostrar a parte do Intune para vocês, do Intune, perdão, e onde eu gerencio os meus equipamentos dentro da minha empresa, da minha companhia. Então, o que é o Intune? Ele tem duas funções que tradicionalmente tem um nome no mercado, que é o MDM e o MAM, Mobile Device Management e Mobile Application Management. O que são esses caras? Por exemplo, eu tenho aqui o meu celular que a empresa forneceu, e ela poderia ter o controle total desse celular, no sentido de que tá aqui, Luiz, esse celular, eu trabalho, sei lá, num warehouse, e esse celular você só vai receber ligação, alguma notificação que enviar no Teams, eu consigo desabilitar a câmera, consigo entrar no hardware em si daquele celular, consigo colocar ou não aplicativos ou permitir que ele instale ou não alguns aplicativos. Então, sei lá, é um celular fornecido totalmente da empresa, não quero que ele instale o Instagram, o Facebook, as coisas pessoais dele. Então, eu tenho um controle total desse celular, consigo olhar especificamente para o hardware, né, inteiro nele, e consigo olhar também os aplicativos e customizá-los de alguma forma. Por exemplo, eu consigo entrar, legal, você vai acessar o Outlook, mas você não envia e-mails. Você só acessa aqui, vê aquele, né, o que está escrito ali e tudo mais, mas você não consegue responder, encaminhar, baixar anexo, que se vier alguma coisa. Você consegue customizar o aplicativo em si para que ele tenha uma função que a empresa necessite, tá? Ou e aí o exemplo nosso aqui é tudo que tem da empresa é separado num local e o seu pessoal é, né, a sua responsabilidade. Então, eu tenho times da empresa onde eu não consigo copiar e colar no WhatsApp alguma informação. Baixei um documento ali de Word, quero, né, aplicá-lo ali, mexê-lo no Office, não consigo copiar e jogar na minha parte pessoal. Ele faz realmente uma separação, onde tem os meus e-mails, as minhas aplicações, eu trabalho ali, e vice-versa. Eu também não consigo pegar algo dali de fora do meu pessoal e jogar ali para interno, né? Então, tem essa política dentro da nossa empresa, que é feita pelo Intune, e aqui eu consigo olhar Windows, iOS, macOS, Android, consigo criar políticas específicas para esses, né, os mais comuns ali do nosso dia a dia, né, dia a dia de mobiles. Consigo olhar para servidores, isso Windows Server e também Linux, criar algumas políticas. Consigo criar políticas de atualização, né? Então, aquele nosso antigo WSUS, né, que a gente usava para atualizar, eu consigo criar atualizações aqui, políticas aqui, no sentido de que
sei lá, eu posso gradualmente ir colocando as políticas de atualizações para serem implementadas. Então, coloco 10 máquinas, deu certo, mais 10 máquinas, aí vai escalando 50, 100, conforme a minha necessidade, eu consigo ir programando isso por tempo, né? Então, aí é até mais seguro, né, mais tranquilo fazer essa atualização, às vezes é um upgrade maior do Windows, pode gerar algum problema ou não. Faço isso escaladamente para não ter, né, nenhuma dificuldade ali, nenhum eventual erro, algum problema a mais. Tá? Aqui também é onde eu configuro o Autopilot, e aí o Autopilot, aqui na nossa empresa, recentemente eu troquei a minha máquina, tinha as minhas configurações, na hora que eu loguei, tinha o meu perfil pronto ali, o perfil de engenharia, quais acessos eu preciso ter, o que eu preciso utilizar. Na hora que eu logo, ele já faz todo o processo, já baixa os arquivos, os programas, né, de produtividade, as aplicações que eu devo utilizar, e fica muito mais fácil, porque você cria esses perfis, engenharia, marketing, financeiro, né, e na hora que a pessoa loga numa máquina nova que seja dela, sobe ali o número do serial, né? Isso pode ser registrado até antes, o cara recebe a máquina ali primeiro, número do serial já registra no Intune, no Autopilot, na hora que ele logar, colocar a senha, já vai baixar todas as informações para ele automaticamente utilizar. Tá? Então isso é o Intune, né? E aí eu finalizo aqui a minha parte, tá? Então, breve resumo do que nós falamos hoje. Permitir que a colaboração ocorra em tempo real e, claro, praticamente em qualquer lugar, tendo ali um Wi-Fi, um 4G vai funcionar muito bem, é o que a gente precisa, e em qualquer lugar a gente pode trabalhar, ser produtivo, mas com uma segurança, e isso uma segurança integrada, então, tanto olhando para o parte Office, para o Teams de colaboração, de ferramentas, né, em si da Microsoft, eu tenho a segurança ali por trás sendo efetiva no combate, né, a coisas mal intencionadas desde o começo até o fim de remediações. Então, olhando para malwares, vírus, perdão, phishings, ransomware, então, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Uma empresa veio nos procurar, ela tinha 5 máquinas, foram sequestradas essas máquinas, os acessos dela, e ficaram reféns a essa situação e tiveram que pagar ali em bitcoins, né? Então, muitas das vezes, até o cara falou, nossa, nunca imaginei que minha empresa, com 5 pessoas, eu poderia estar refém a um negócio desse, porque o cara olha fala, pô, não, isso aqui vai acontecer nas grandes empresas, tudo, para ser sequestrados dados, não. Onde eles veem uma vulnerabilidade, veem uma capacidade ali de ter algo mal intencionado, eles podem ir lá e agir, e ele não tinha nenhuma ferramenta de segurança, nem a dele tinha. O cara conectava ali na máquina com a senha do Hotmail ali, do que o cara tinha. Então, ficou sujeito, ficou refém, teve que pagar lá em bitcoins, mas olhou para aquilo e falou, não vai acontecer de novo, nos procurou, e a gente orientamos eles a utilizar as ferramentas aqui da Microsoft para ter essa segurança. E aí, uma solução econômica e fácil de usar. Então, consolidando as licenças com o fornecedor, perfeito, eu não preciso ficar, tem os nichos, mas aí eu tenho que ficar falando com cada um, olha, não, o problema não é meu, o problema é do outro fabricante aí que você fez a integração, tudo mais. Não, você tem um único Microsoft consolidando as licenças, reduzindo os riscos, né, de problemas, de erros, administração e implantação. Vocês viram, apliquei uma política ali bem tranquila, nada de CLI e tudo mais, seguindo os passo a passos, né, conforme eles iam falando. Custo de deslocamento. Então, físico e viagens com Teams ajuda muito, né? Hoje estou aqui em casa, resfriado. Se eu tivesse em outro lugar, talvez estaria meio pior, né? Né? E aí, até para a saúde, isso é muito bom. Fora o deslocamento, o custo, né? Acima disso. A economia, né? E aí, automação, melhoria desses processos em si. E o fluxo de caixa. Quero pagar anualmente aqui, tudo de uma vez, legal. Ou quero operacionalizar isso, né? Pagando ali mensalmente.
ter uma maior flexibilidade em cima dos pagamentos, tá? Então, quero deixar três, talvez conheçam mais o Microsoft 365 E1, E3 ou Office E1, E3, E5 tal. Quero deixar para vocês esse plano com uma sugestão. Então, desde o Basic Standard de Premium, desde do Basic já tem algumas features de segurança, por exemplo, o MFA já está ali, né? Então ele é implementado no AD, né? Onde a gente mostrei ali inicialmente. Então já tem uma certa segurança no Standard, já tem algumas políticas a mais que a gente consegue implementar, anti-phishing, anti-spam, e a Premium é meio que tudo isso que a gente falou hoje, né? O Intune, a proteção de informações, o Defender, acessos condicionais. Então, se eu estou aqui dentro da empresa, eu tenho acesso às informações, peguei o notebook, saí, ele corta o acesso, ou saí da minha empresa e do nada tentou um acesso lá na China, lá na Índia, lá do outro lado do mundo. Falou, pô, cara, é impossível, o cara, em 3 horas que ele saiu da empresa, tá lá na China tentando acessar, tem alguma coisa errada. Então você já consegue olhar, ter essas informações como administrador e bloquear, e se for necessário, subir uma máquina virtual, por exemplo, ali no Azure, e utilizar essa licença para que o colaborador utilize a máquina virtual ali como um meio de produtividade, tá? Então, essas 3 licenças já estão disponíveis, já tem até um tempo, mas elas às vezes ali passa despercebido. Cada uma delas eu consigo colocar até 300 usuários, então na Basic 300, Standard 300, Premium 300, então totalizando 900 licenças, e aí eu posso direcionar e colocar algumas para alguns colaboradores, pô, coloquei Standard, mas eu preciso de uma feature de segurança a mais aqui, que vem na Premium. Legal, a gente tem uns planos standalones, ou alguns pacotes fechados, perdão, de segurança específico, e a gente coloca mais para ir complementando. Então, o custo-benefício fica muito mais vantajoso do que eu colocar um Enterprise, por exemplo, que é o E3, e às vezes não é necessidade, né? Não é para todo mundo. Então a gente consegue customizar isso muito bem. É uma licença bem legal, principalmente a Premium, que já vem com todo esse pacote de segurança embarcado, tá? E aí, para finalizar, queremos deixar algumas reflexões para vocês, as opiniões que vocês tiveram gerais, que vocês aprenderam, os comentários de vocês da experiência de hoje, vocês já sabiam isso que eu estava falando, se, pô, legal, gostei, se tem alguma aplicação, alguma característica que poderia ajudar vocês agora, de última hora, falou, cara, você foi bem na minha dor ali, específico, estou precisando dessa ferramenta atuante aqui na minha empresa, e claro, se você se interessa em comprar alguma solução, caso positivo, se o nosso parceiro pode entrar em contato com você, e também se precisar de alguma apresentação detalhada, pô, você falou do Intune, gostei, mas foi superficial, tem como a gente explorar um pouquinho mais, pode nos contactar, chama, a gente prepara uma apresentação, faz bem específico para que tire as dúvidas e tenha ali maior segurança para fechar um contrato, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima tarde. E aí, vou passar agora a bola para os nossos moderadores aqui. Vai ter um sorteio e tudo mais, tá? Então, muito prazer e obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bruno, pelo tempo de vocês. Quero agradecer a todos aí que ficaram com a gente aí durante esse tempo, né? É importante deixar essa mensagem aqui. Nós, junto com o nosso parceiro Bento, temos essa responsabilidade de guiá-los nessa jornada. Então, de certa forma, qualquer necessidade que vocês tenham em relação a esse conteúdo que foi passado, né? Enfim, qualquer possibilidade que vocês enxergam, alternativas que vocês enxergam de fazer mais com menos, né? E de melhorar a produtividade, colaboração e segurança aí no dia a dia de vocês, contem com a gente, tá? Eu deixei aqui uma instrução a respeito de um sorteio, a pesquisa de satisfação, então todos que preencherem aí estão
concorrendo aí a alguns brindes, tá? Não vou fazer online aqui agora, a gente vai fazer ele offline, então provavelmente se for sorteado aí vai receber um e-mail do nosso time de marketing, tá? E aí eu deixo a palavra aqui para o Bruno, para o Teles, para deixar um recado final aí para vocês. E mais uma vez agradecendo aí todos que participaram desse nosso tempo aí precioso. Perfeito, Vinícius, obrigado. Queria agradecer a presença de todos que ficaram aí até o final. Bruno, Serafim, Luiz, excelente o treinamento, muito bom. Obrigado aí pela facilidade em passar as informações. Eu respondi aqui, eu peguei um dos pontos para responder do Thiago Salerno aqui, não sei se ele está aqui ainda, tá? Eu vi que ele está tendo um problema com relação à parte de mensageria no Exchange Online. Eu preciso entender melhor, tá, Thiago? Não sei se está aqui, mas estou falando. Eu deixei meu e-mail. Para a gente entender melhor essa parte aí, é importante você mandar o cenário para nós, porque você falou que já abriu vários suportes e até agora não teve resolução, né? Talvez esteja abrindo suporte um canal. A gente, aqui junto com o time da Adentro, a gente tem o suporte Premier da Microsoft, tá? Então essa parceria consiste no suporte Premier. Esse suporte ele tem um SLA mais agressivo e a gente consegue contactar um engenheiro da Microsoft diretamente para alguns casos, tá? Então manda um e-mail para mim, vamos analisar o caso e aí a gente leva isso para o nosso suporte padrão, que é esse, e com certeza a gente vai resolver esse problema, tá bom? No mais, o meu e-mail está aqui, eu coloco à disposição para quem quiser me contactar. Eu estou junto, a gente está junto aqui com o time da Dentro, fazendo todo esse trabalho de consultoria e entrega dessas soluções. E no final, eu vou pedir só mais um ponto. O Vinícius ele vai mandar a lista, a pesquisa de satisfação, e depois disso a Microsoft mesmo, direto, ela vai fazer uma solicitação mesmo de um preenchimento de uma pesquisa de satisfação também randômica. Então, dentro da lista de todos os participantes, alguém vai receber um e-mail direto da Microsoft pedindo para preencher a pesquisa de satisfação. Então, eu vou pedir a gentileza de quem receber, eu não sei quem vai ser ainda, que preencha, né, com os dados, seja bem sincero. A gente precisa dos feedbacks no que precisa melhorar, feedback do que foi bom para a gente manter. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu passo a palavra aqui para o Bruno, para ele fazer aqui as considerações dele. E agradeço muito, muito a presença de todos. Vai lá, Brunão. Valeu, pessoal. Gostaria de agradecer a TD Syncs, né, pela excelente apresentação deste workshop, foi muito bom, né? Conseguiram passar uma perspectiva bem abrangente sobre recursos de colaboração, recursos de segurança, tendência de mercado. Foi realmente muito proveitoso. Gostaria de agradecer também aos participantes, né, que se dedicaram o tempo para estar aqui conosco. E esperamos, né, que essas informações compartilhadas, né, durante o evento tenham sido úteis e que ajudem vocês, né, a explorarem o máximo que a solução, né, e recursos disponíveis aí do Microsoft 365. Contem com a gente também, contem com a Dentro, né, para funcionar a colaboração, a produtividade, a segurança e a performance na organização de vocês. Nosso time está a posto aqui para quem quiser tirar dúvidas, quem quiser bater um papo. E era isso, pessoal. Até a próxima. Beleza. Valeu, pessoal. Uma boa tarde aí para vocês. Contem com a gente aí. Tenham um final de dia aí ainda muito produtivo, tá bom? Um abraço a todos. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.